Boa noite. Nossa alegria de tê-los aqui outra vez para o nosso seminário pela web. E hoje com dois temas, né, que é a questão da participação da economia na prevenção de acidentes e depois o outro tema que é a economia na organização do trabalho. Essa sequência... Essas sequências similares, eles estão relacionados ao lançamento nacional do livro Ergonomia 4.0. E, como eu disse, foi lançado presencialmente em Belo Horizonte no dia 4 de março, lançamento nacional. Depois nós tivemos o lançamento em Curitiba, no dia 10 de março, e em Porto Alegre, no dia 11 de março. E depois, devido à questão do coronavírus, não tem mais jeito de fazer tão cedo. Como eu disse, nós tínhamos o plano de fazer o lançamento no Congresso da ANANT, em Belém, seria no dia 30 de abril, mas foi tudo cancelado. Então, nós decidimos fazer a sequência de palestras que estávamos fazendo exatamente por web, para poder atualizá-los quanto à ergonomia e também promover a venda do livro de tal forma que seja mais do que uma compra de livros, é uma compra de livros comentada. Ontem nós tivemos uma mensagem interessante de um dos participantes que já adquiriu o livro, que está assistindo ao seminário, e que ele disse, usou um termo, né? Fazer o seminário, assistir ao seminário e olhando no livro, ele usou só um termo, é show. E realmente é isso que a gente quer, que você, nesse seminário, tenha dois objetivos. Primeiro é uma atualização, independente da compra do livro, e segundo, se você adquirir o livro, você tem, assim, pontos, quais são os pontos fundamentais do livro, né, nesses seminários que nós estamos realizando. Então, nós seguiremos a mesma sequência, que seria basicamente, teremos duas enquetes. A primeira enquete sobre a questão da ergonomia na prevenção de acidentes, e depois teremos uma outra enquete sobre a questão dos problemas de organização do trabalho em ergonomia, e na origem dos problemas ergonômicos de afastamento, lesões, transtornos musculoesqueléticos e mentais. Então, nós vamos para a primeira parte, que vai ser ministrada pelo Denis Carvalho Couto, que vai falar sobre a participação da ergonomia na prevenção de acidentes. Vamos lá, Denis. Bom, boa noite a todos. É uma alegria tê-los aqui. Por enquanto, 138 pessoas, mas vai aumentar ao longo dos próximos minutos. Hoje está chovendo aqui em Belo Horizonte, então pode ser que isso influencie um pouco mais na questão da conexão, mas continue assistindo, continue nos escutando. Hoje nós vamos ter dois temas em um seminário. O primeiro tema é acidentes de trabalho. Como a ergonomia pode ajudar a preveni-los? Para aqueles que ainda não me conhecem, não sei como, tem uma semana de webinário já, mas eu sou Denis Couto, sou engenheiro de segurança e pós-graduado em ergonomia. E essa apresentação tem a ver, para quem tiver com o livro Ergonomia 4.0 aí, tem muito a ver com o capítulo 31 do livro, que é um capítulo que foi escrito por mim. E a gente sempre gosta de começar esse tema de acidente do trabalho, como a ergonomia pode ajudar a preveni-los, com essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem, como vocês podem ver, é uma refinaria de petróleo, porém, essa imagem, ela tem ela é o cenário de um acidente do trabalho. E o acidente do trabalho é o seguinte: um dia, o trabalhador passou por cima desse guarda-corpo que está aí, essa escada, contrariando todas as normas de segurança da empresa, e subiu nessa tubulação e caminhou sobre essa tubulação, quando ele veio a cair um dia de chuva. Bom, a investigação desse acidente, a conclusão da investigação desse acidente foi a seguinte: a causa raiz para a comissão que investigou esse acidente foi que a causa raiz do acidente foi que o trabalhador cometeu ato inadequado e assumiu o risco de subir na tubulação. E como medida de controle e de prevenção de novos acidentes, foi instituído um treinamento de 4 horas de reciclagem para todos os funcionários do setor, reforçando normas de segurança e práticas seguras, além do caso da medida disciplinar
para o trabalhador em questão. E aí nós começamos aqui com a nossa primeira enquete, que eu vou publicar. Muito bem. A primeira enquete, aí está. Você considera que a causa raiz e as medidas de controle quanto a esse acidente, que estão mostrados aí no slide, foram bem identificadas? Vamos verificar que você tem duas alternativas, sim ou não. Você vai ter aproximadamente 5 minutos para poder responder a essa enquete. Obrigado. Bom, enquanto vocês respondem essa enquete, gostaria de falar um pouco sobre investigações de acidentes. Ao longo da nossa experiência com consultoria, nós nos deparamos com muitas investigações de acidentes e nós percebemos que muitas investigações são, no mínimo, como podemos dizer, equivocadas. E todas essas investigações equivocadas costumam ter pontos em comum. E vou destacar alguns desses pontos. Primeiramente, são essas análises de acidentes ditas equivocadas, são análises que costumam destacar a atuação dos trabalhadores que estavam na linha de frente do evento, as suas más decisões e desvios das regras, ao invés de ressaltar as circunstâncias do momento e as condições de trabalho em que eles se encontravam. Além disso, essas análises costumam sempre tentar encontrar evidências de comportamentos errados ou inadequados dos trabalhadores. Essas análises também consideram que tudo era seguro, até que veio o trabalhador, o bendito trabalhador, e comprometeu toda a segurança do processo. E enxerga o trabalhador como o elo mais fraco da corrente. O sistema é seguro, porém, se o trabalhador vier e fizer alguma coisa, ele se torna inseguro. E essas análises costumam recomendar ações para evitar novos acidentes, como reforçar práticas seguras, bloquear a ação do operador, automatizar os controles, além de infindáveis novos treinamentos, normas e procedimentos. Então, eu vou encerrar agora a enquete e vamos ao resultado. Vejamos aqui, então, o resultado. Olha só, 91% dos nossos espectadores, né, que estão assistindo a esse web seminário, responderam que não. Aquela conclusão que você colocou, aquela causa raiz e aquelas medidas preventivas, Denis, não são as corretas, né? E 8% acham que sim. Interessante, né? Isso já mostra um bom grau de maturidade do nosso público em relação a esse tema. Siga, Denis. Isso mesmo. Bom que boa parte da nossa audiência, grande maioria, respondeu que sim. Porque respondeu que não. Porque essa é a resposta correta. Realmente, aquelas medidas de prevenção não vão prevenir nada, e aquela análise está mal feita, está equivocada. Por quê? Vamos lá, vamos voltar ao nosso caso. A grande pergunta que deve ser feita aqui não foi feita, não é? O que o trabalhador estava fazendo em cima da tubulação? Por que ele estava caminhando em cima da tubulação? Ele não estava caminhando por diversão, tinha um motivo. E o motivo, a resposta está aí nessa imagem. Vou deixar aí 5 segundos para vocês olharem essa imagem e tentarem descobrir por que o trabalhador estava em cima dessa tubulação. Os mais atentos vão perceber que o motivo está logo ali no canto esquerdo. É aquela válvula. Essa válvula, a única forma dela ser acionada, dela ser aberta, é se o trabalhador subir, passar por cima do guarda-corpo e caminhar sobre a tubulação até o ponto em que ela está para abri-la. Durante o projeto de construção dessa planta petroquímica, não foi pensado em nenhum tipo de acesso para que o trabalhador conseguisse acionar essa válvula de uma forma mais adequada. Então, vejam vocês que se trata de uma má condição ergonômica que estava na origem desse acidente. E não foi simplesmente um ato inadequado do trabalhador que falhou em perceber, em perceber a condição insegura. Essa questão do erro humano, do ato inadequado, ela é muito estudada por
um autor, um professor australiano, chamado Sidney Dekker. Procurem sobre esse professor, ele tem muito material no YouTube, muitas palestras, e nós adaptamos esse esqueminha aqui dele. Ele diz o seguinte, que existem diferentes visões sobre o erro humano. A visão antiga e a nova visão. Erro humano ou ato inadequado. A visão antiga, ele diz, segundo a visão antiga, o erro humano é a causa dos problemas. Então, o acidente foi causado porque o trabalhador subiu na tubulação. A nova visão diz o seguinte, que o que nós chamamos de erro humano ou ato inadequado é simplesmente um sintoma de problemas muito mais profundos. Então, o erro humano não é a causa do acidente, e sim ele é uma consequência dos problemas profundos, né, da organização na qual ele está inserido. A visão antiga diz que o erro humano é o alvo, o comportamento das pessoas é o problema que temos que controlar. A nova visão diz o seguinte, que o comportamento das pessoas é sistematicamente conectado a características das ferramentas, das tarefas e do ambiente na qual as pessoas estão inseridas. No caso, esse ambiente fabril, essa válvula que não permitia um acionamento adequado. Essa visão do Sidney Dekker vai muito ao encontro do modelo que nós utilizamos, que é o do hexágono das causas do erro humano no trabalho. Esse modelo já foi apresentado por nós na segunda-feira, mas vale a pena revisá-lo, porque ele tem tudo a ver com o que vai ser apresentado de agora em diante nessa palestra. O hexágono das causas do erro humano no trabalho diz que o comportamento inadequado de um trabalhador é consequência de um ou mais dos seguintes fatores. Pode ser um fator de falta de capacidade, pode ser um fator de informação, falta de informação, pode ser um fator de motivação incorreta, pode ser um fator de aptidão física ou mental, pode ser um deslize e pode ser um fator de má condição ergonômica. E como é que nós encontramos essas causas de erro humano, esses fatores, no cenário de um acidente? É através do fluxograma de identificação dos motivos básicos da falha humana, que nós também apresentamos na segunda-feira. E esse fluxograma eu vou colocar agora, vejam aí no chat de vocês, vou colocar agora disponível para vocês baixarem, para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Vamos utilizar, mas prestem atenção em mim, porque nós vamos utilizar esse fluxograma para analisar justamente esse acidente aí da tubulação. Vamos começar, então, aqui em cima pelo ato inadequado do trabalhador. O ato inadequado foi que o trabalhador caminhou sobre a tubulação. Então, vamos passar para a primeira pergunta. Essa primeira pergunta tem o objetivo de definir se esse ato inadequado foi um erro humano por falha de informação. Então, vamos à pergunta. Há regras para a função e, em geral, os trabalhadores conhecem as regras? No caso, sim. Era bem conhecido que não se podia subir na tubulação. Então, nós passamos para a pergunta seguinte, a pergunta de baixo. A pergunta de baixo visa esclarecer se foi um erro humano por falta de capacidade. E a pergunta é, a pessoa tem a habilidade necessária para a função que exercia? E sim, ela tinha. Era um trabalhador como os outros, que foi treinado para aquela função, estava capacitado, então não é um erro humano por falta de capacidade. Vamos em frente. A terceira pergunta é, houve algum fator que tenha contribuído para tirar ou reduzir o grau de aptidão física ou mental para o trabalho, como estresse, tensão, doença? Não havia nenhum desses motivos, então seguimos em frente. Aqui, essas perguntas são para definir se o erro humano foi por motivação incorreta. E é aqui que muitas vezes se para na culpabilização do trabalhador. Então, vamos prestar bastante atenção nessas perguntas, sempre lembrando a situação na qual o trabalhador estava. Primeira pergunta, a pessoa tentou ganhar tempo? Nesse caso, não, porque a única forma de se realizar aquela atividade era subindo-se na tubulação. Então, ela não tentou ganhar tempo porque não havia tempo a ser ganho. Baseou seu comportamento no exemplo dos superiores? Não é o caso. A pessoa tentou fazer a coisa certa em benefício da empresa, porém utilizando caminhos que não deveria? No caso, o único caminho era aquele possível, não era um caminho, não havia outro caminho para ser realizada essa atividade.
A pessoa vem adotando práticas erradas, contrariando conhecimentos básicos do curso profissionalizante ou contrariando as práticas ou regras da empresa? Também não. E a pessoa foi negligente ou imprudente? Aí vem a grande questão. O trabalhador, nesse caso, foi imprudente? Algumas pessoas poderiam argumentar que sim. Mas a imprudência, ela é sempre relacionada ao contraponto, que é a prudência. E nesse caso, não havia como se realizar essa atividade de outra forma. Então, a resposta para nós é não. Nós seguimos em frente e finalmente chegamos à pergunta do erro humano por condição desfavorável. E vejam só, a pergunta é: a condição de trabalho contém situações de dificuldades práticas para a maioria das pessoas? E a resposta é sim. Ali, não, para todas as pessoas, né? Existe uma dificuldade intrínseca em se abrir aquela válvula. Não tem como abrir de outra forma. E olha só a pergunta de checagem. Se houver melhoria na área ou na condição de trabalho, a chance do ato inadequado fica muito reduzida? Fica. Se houvesse um melhor acesso naquela válvula, não haveria acidente. Então, nós temos aí bem caracterizado que, nesse caso, existe um erro humano por condição ergonômica desfavorável. E as medidas de controle, para esse caso, são muito diferentes para os outros fatores do hexágono. A medida de controle para o erro humano por condição ergonômica desfavorável não vai ser a mesma para aquela de motivação incorreta, não vai ser a mesma para aquela de falta de comunicação, e assim por diante. Por isso é importante identificar bem os motivos, os fatores que levaram ao acidente corretamente. Bom, a partir de toda essa nossa explanação a respeito de erro humano, de fatores de má condição ergonômica dos acidentes de trabalho, surgiu para nós uma pergunta: qual que é a representatividade desses fatores de má condição de ergonomia em acidentes típicos? Bom, isso iniciou uma pesquisa que envolveu 943 acidentes, nos quais eu e o Dr. Hudson fizemos a reanálise, utilizando essa ferramenta do fluxograma, tentando identificar qual a porcentagem desses acidentes que tinham em sua origem um fator de má condição ergonômica. E essa pesquisa deu origem a um livro que é esse aqui, que está aí na tela de vocês, que se chama Um Novo Olhar na Prevenção de Acidentes do Trabalho, o fator ergonomia. Eu vou colocar aqui agora para vocês, vai aparecer aí no chat de vocês, o link para vocês verem mais informações sobre esse livro no nosso site. Vai aparecer aí para vocês. Bom, e o grande objetivo desse livro era encontrar essa porcentagem. Todo aquele fluxograma pode ser resumido a essa pergunta básica: o trabalhador que se acidentou tinha outra forma de realizar a atividade que não fosse aquela? Se a resposta for sim, está caracterizado, aliás, se a resposta for não, está caracterizado o fator de má condição ergonômica que levou ao acidente. Qual você acha que foi a porcentagem desses 943 acidentes, a porcentagem de respostas não para esse aqui, a porcentagem de fatores ergonômicos na origem do acidente? Vejam bem, dos 983 acidentes analisados, 405 possuíam um fator de má condição ergonômica importante em sua origem, ou seja, 41%. Essa foi uma pesquisa realizada em diferentes tipos de indústria, em diferentes tipos de segmentos de empresa. E sempre que nós vamos a uma empresa nova, nós tentamos fazer essa reanálise e sempre encontramos valores girando em torno disso. Faça você também essa reanálise na empresa na qual você trabalha. Você vai encontrar um percentual bem próximo a esse. 41% dos acidentes de trabalho são causados por fatores de má condição ergonômica. Que fatores são esses? Você deve estar se perguntando. São esses aí. Nós classificamos em 17 diferentes tipos de fatores de má condição ergonômica que levam ao acidente. E os mais, não vou citar todos, mas os mais importantes: ferramenta imprópria ou inexistente, layout inadequado, padrão operacional que não contempla ergonomia,
posição forçada do corpo, piso inadequado, sobrecarga ligada à tarefa, equipamento inadequado para a tarefa, visão comprometida, entre diversos outros. Essa tabela eu também vou disponibilizar para vocês agora, deve aparecer aí para vocês, essa tabela de classificação com todos esses fatores e ainda uma estratificação de cada um desses fatores. Mas vamos em frente. Vamos falar um pouquinho, exemplos de como os fatores de má condição ergonômica levam ao acidente. E o mais importante é a ferramenta imprópria. E o exemplo mais comum de ferramenta imprópria é esse aqui, são as marretas. E a marreta, qual que é o grande problema da marreta? A marreta é um dispositivo que pesa 11,5 kg e que, no cenário comum, é manuseado por essas duas pessoas, em que você tem uma pessoa que está manuseando essa marreta e pode vir a se machucar por causa do peso da marreta. Outra pessoa que está aqui na linha de frente pode ser atingida pela marreta. E terceiro e mais importante é essa peça aqui que vai ser batida. O que pode acontecer é que pedaços de metal dessa peça aqui ou da marreta se desprendam, e quando eles se desprendem, eles saem na velocidade de uma bala mesmo. E se atingir partes vitais, pode vir até, inclusive, a matar alguém. Um outro exemplo, layout inadequado, corpo muito próximo a uma estrutura em quina viva. E no caso desse acidente, o que aconteceu é que o trabalhador descia essa escada marinheiro e escorregou na escada e veio a bater com as costas nessa estrutura em quina viva que estava bem próxima ali de onde ele descia. Um outro exemplo também muito interessante, que é o exemplo de visão comprometida. E para quem já conhece, quem é aí da área de siderurgia, vai se identificar bem essa situação. Objeto fora da área de alcance da visão. Vejam bem, vejam a descrição do caso. Em uma aciaria, durante a descida da panela contendo aço líquido sobre o carro de transferência, o fundo da panela encostou na estrutura do carro de transferência, inclinando a panela e projetando o aço no piso zero. O posicionamento do operador na cabine da ponte rolante não permite uma visualização adequada. O que é isso? Vejam bem, isso aqui é o que deveria ter acontecido. Você tem a ponte rolante carregada de aço, que está contendo aí com mais de 10 mil litros de aço líquido, e ela coloca essa panela de aço em cima desse carro de transferência. Então, essa é a situação que deveria acontecer. O que aconteceu? No momento... Sumiu aqui para mim. Ok. No momento que o trabalhador foi colocar, o operador de ponte rolante foi colocar essa panela em cima do carro de transferência, ele não enxergou o ponto direito muito bem, a panela bateu com a base na lateral do carro de transferência, e isso foi o que aconteceu. O conteúdo da panela foi despejado aí no piso zero, causando perdas materiais grandes. E vejam como que é a visão da cabine da ponte rolante desse operador. Ele fica muito distante dessa panela, e o carro de transferência fica lá embaixo e mal iluminado, e não existe o sinaleiro para auxiliar. Então, esses são alguns exemplos, existem nesse livro mais de 262 relatos de acidentes como esses, decorrentes de má condição ergonômica. Aqui foi só para citar alguns. O que fazer, então, diante desse cenário? Vamos lá. Primeira coisa, preciso que, o que nós recomendamos, já que 40% dos acidentes de trabalho são causados por más condições ergonômicas, o que nós recomendamos é que, primeiro, seja feita a melhoria da performance dos supervisores em suas funções básicas, checando as condições de ferramentas, piso, interferências no layout, melhoria na qualidade das inspeções periódicas. Em seguida, ações de engenharia, especialmente aquelas destinadas a melhorar a qualidade do layout e nos projetos de postos de trabalho industriais. Também, análise de situações reais de tarefas, muitas vezes complexas, e realizar, em grande parte, desenvolvidas sem uma análise prévia adequada e sem planejamento. Como é o caso ali da tubulação, no nosso exemplo. É uma tarefa
desenvolvidas sem uma análise prévia, sem planejamento, e que, por causa disso, existe um fator de má condição ergonômica importante que pode levar ao acidente. E, por fim, corrigir um número significativo de condições de trabalho ruins, em termos de ergonomia, que estão aí, em todas as empresas. Com certeza, na sua empresa, você sabe quais são essas condições de trabalho de má condição ergonomia que podem levar a acidente. E, para isso, nós recomendamos os procedimentos dos comitês locais de ergonomia, que nós vamos detalhar na sexta-feira para vocês. Para fechar, então, essa primeira parte, nós colocamos que os programas de segurança devem centrar boa parte das ações de segurança nas condições para que o trabalhador execute as suas tarefas, como, por exemplo, o uso da ferramenta correta, condições de trabalho para que o ser humano acerte e não erre, pisos adequados e sem armadilhas, visão adequada do ponto em que se exerce suas funções técnicas, escadas, rampas e acessos de melhores condições. Isso parece óbvio, claro, mas o que nós costumamos identificar muitas vezes é que existe um foco muito grande dos programas de segurança do trabalho, em todas as empresas no Brasil, um foco muito grande no chamado comportamento seguro, a cultura do comportamento seguro, que é importante. Mas quando se dá um foco muito grande nesse aspecto, costuma-se deixar de lado aspectos ergonômicos fundamentais, ou seja, da adaptação do trabalho às características das pessoas. E essa falha pode comprometer muitos dos objetivos dos programas de segurança. E, por fim, que eu gostaria que vocês gravassem e guardassem dessa palestra de agora em diante, é que não existem sistemas absolutamente seguros. Mas os sistemas de gestão de segurança no trabalho que não tratam da ergonomia, ou seja, das condições para que os trabalhadores executem as suas atividades, têm uma falha de cerca de 40%. Então, quanto ao tema de acidente do trabalho, era isso que eu tinha para falar com vocês. Agora nós vamos passar ao tema de ergonomia cognitiva. Eu vou organização do trabalho, desculpa. Nós vamos trocar de posições aqui, porque essa câmera é melhor, esse microfone é melhor. E vamos passar para o próximo tema. Muito bem. Essa questão da marreta, você viu quem estava usando a marreta, né? E essa marreta, ela tem uma história que, num seminário de uma determinada empresa sobre melhorias ergonômicas, num determinado hotel em São Paulo, no interior de São Paulo, o pessoal levou essa marreta numa caixa para poder fazer o enterro da marreta. Eles fizeram um trabalho belíssimo nessa empresa, foi guerra às marretas, com um resultado muito bom, fizeram um trabalho assim, sensacional de eliminação das marretas, passando a retirada de pinos para outros dispositivos mecânicos muito mais seguros e que não estragavam os equipamentos. Fizeram a relação do ganho financeiro disso, ganhos financeiros muito bons com essa substituição, e levaram para esse seminário, que haveria o enterro da marreta, com um caixãozinho bonitinho, né? Só que o pessoal do hotel não permitiu o enterro da marreta lá nos jardins. Aí eu pedi a marreta para mim, né? E eles me deram a marreta de presente, eu trouxe no avião, tive que pagar excesso de bagagem, está no nosso escritório aquela marreta, que é conhecida pelos trabalhadores do seu humor fino como sexta-feira, ou como dispositivo portátil de ajuste fino. São sutilezas aí da vida. Então vamos falar agora sobre ergonomia na organização do trabalho. Esse é outro tema, assim, bastante importante, e ele tem uma importância que você pode perceber da seguinte forma, né? Primeiro ponto é saber que muitas vezes é um ponto complexo para você, que é o praticante da ergonomia, que é o profissional da ergonomia, mas que nós podemos dizer com certeza o seguinte: toda empresa que tem questões biomecânicas, por exemplo, repetitividade, esforços físicos intensos, problemas biomecânicos e problemas ergonômicos bem conhecidos, costuma ter alguns casos, ocasionalmente, lesões, né? Isso é natural e não é de se estranhar. Mas, quando você tem
uma epidemia de ocorrências dessas lesões, você vai procurar, pode procurar, que vai achar fatores ligados à organização do trabalho. E nesse caso, vem então um problema complexo dentro da atuação do profissional da ergonomia. O que é o problema da organização do trabalho? Né? E aí, nesse caso, é o grande objetivo dessa segunda parte dessa nossa palestra, que tem o seguinte plano, né? Que nós vamos estudar, dividida a nossa palestra, nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, nós vamos falar o que é a organização do trabalho. Em segundo lugar, nós vamos dar exemplos de problemas ergonômicos relacionados à organização do trabalho, causando lesões. Depois, como detectar as questões de organização do trabalho. E, por fim, o que o profissional de ergonomia deve fazer em relação às questões de organização do trabalho. Vamos, então, sempre lembrando que as perguntas dirigidas ao Denis e a mim serão respondidas ao final, né? E eu vou colocar a enquete agora. E a enquete, basicamente, é essa que vai ser mostrada aí pelo Denis. Vamos lá, Denis. Bom, vamos à nossa enquete, então. Para você responder aí, você vai ter mais ou menos 10 minutos para responder qual dos seguintes fatores de organização do trabalho mais contribui para a ocorrência epidêmica de transtornos da saúde do trabalhador. Opção 1, Taylorismo. Opção 2, Fordismo. Opção 3, a desorganização do trabalho. E opção 4, Just in Time. Responda a pergunta enquanto a gente continua a explicação. Muito bem. Primeira parte, o que é organização do trabalho? Esse é um modelo bastante interessante, que vai colocar aqui duas coisas, dois quadros, um que se chama racionalidade prescritiva, do lado esquerdo, e do lado direito, a racionalidade operatória. Racionalidade prescritiva seria o quê? Objetivos, planos e metas, que é o que é prescrito para o gerente conseguir como resultado do seu trabalho. E racionalidade operatória, o que ele tem, né, de recursos para poder conseguir esses objetivos e metas. Esses termos são muito interessantes, que um é prescrição e outro é operação. E racionalidade pressupõe alguma coisa que o que está sendo cobrado é racional. Da mesma forma que a racionalidade prescritiva eu só posso cobrar de um gerente, a empresa só pode cobrar de um gerente, de um supervisor, aquilo, né, que é racional, em função da condição existente. E a racionalidade operatória é exatamente isso. Como é que é a situação dele ali, os recursos que ele tem, para poder obter os resultados que lhe são cobrados. Como você pode perceber, embaixo, organização do trabalho é o que se faz na racionalidade operatória para se obter a racionalidade prescritiva. Então, a racionalidade prescritiva é, basicamente, objetivos, planos e metas. E a racionalidade operatória são os recursos. Esses recursos foram bem colocados por um indivíduo da qualidade, bem conhecido, chamado Ishikawa, sob a forma de um diagrama de espinha de peixe, que tem 6 letras M, e que nós, na ergonomia, expandimos esse conceito para 1T e 8M, que estão aí nesse quadro da direita, que vão aparecer agora no quadro da direita. A racionalidade operatória, 1T e 8M. O que são esses recursos? Isso é um diagrama de Ishikawa expandido, mas muito prático para você que é profissional da ergonomia. T é tecnologia, M é maquinário, M é manutenção, M é matéria-prima, M é material, M é método, M é meio ambiente e M é mão de obra. Você deve estar se perguntando por que a gente deixou aquele último M lá em branco. É porque não pode ser esquecido do money, do dinheiro. A gente brinca com isso, mas esse é um recurso muitas vezes esquecido. E por que esse esquema é muito interessante? Esse esquema ele é para qualquer coisa que você vai fazer em termos de empreendimento. Então, por exemplo, você que está nos assistindo, que é médico, eventualmente você foi chamado, né, na cidade onde você mora, pelo prefeito, pela autoridade local, para ser o diretor do hospital municipal. Para você obter bons resultados, o que é a racionalidade prescritiva? Atendimento adequado de pacientes, assim, dentro daquela especificidade daquele hospital.
Você tem que o quê? Tecnologia, maquinário, manutenção, matéria-prima, material, método, meio ambiente, recursos do meio ambiente, mão de obra e recursos financeiros, money, né? Para poder ser colocado recursos financeiros, mas para um entendimento mnemônico, a gente põe M, money, porque é fácil entender essas 9 letras. Mas você que está nos assistindo é fisioterapeuta, você tem um serviço de atendimento em ergonomia para as empresas ou em fisioterapia, né, de tratamento. O que você precisa para poder fazer bem feito? Você precisa de tecnologia, de maquinário, de manutenção, de matéria-prima, material, método, recurso, meio ambiente, mão de obra e recursos financeiros. Então, é um esquema muito interessante, ele orienta bem, ele sai de teorias que nós chamaríamos de dizer que é isso, que é aquilo, que causa o problema de organização do trabalho, e nos dá um substrato. E esse substrato é bastante importante, porque nos permite, enquanto profissionais da ergonomia, chegar ao ponto onde que está o problema, conforme a gente vai colocar daqui a pouco. Mas, nesse ponto, é importante reprisar o conceito que eu já coloquei. Quando você tem uma área que tem excesso de repetição, você tem posturas inadequadas, força excessiva que o trabalhador está fazendo, né, movimentação de carga, ou você tem tensões relacionadas ao trabalho, alguns adoecimentos irão acontecer. Mas quando acontece de forma epidêmica, você deve procurar, são esses fatores que aí estão os fatores de organização do trabalho. E para que você possa entender bem isso, nós vamos dar exemplos da nossa casuística, exemplo para você entender, né? Os casos que nós vamos falar são esses aí, de tecnologia no call center, maquinário, etc. E vamos ver, então, esses casos. Call center e tecnologia, né? Questão de tecnologia no call center. Call center é um dos lugares de melhor conforto que você tem em termos de postura para trabalhar, de boas cadeiras, de boa situação em mesa de trabalho, ar-condicionado muito bem controlado, né? Eu me lembro de um gerente de um call center que uma vez, durante uma consultoria, ele me levou para esse call center e falou assim, olha, professor Hudson, olha aqui o ar-condicionado, que beleza, olha que cadeira, que beleza, onde é que está o problema aí? Aí a gente tem que ser muito sutil em relação a isso e perceber que muitas vezes o problema está ou na tecnologia ou no método. Nós vamos falar sobre a tecnologia, mas você já vai deduzir a questão do método. Tecnologia. Imagina a situação de um trabalhador, né? Você está hoje à noite, no intervalo no noticiário da TV, você vê uma oferta de upgrade de internet e você amanhã telefona para o call center e fala, eu quero fazer aquele upgrade de internet. E aí, então, o atendente te diz o quê? Pois não, senhor Sérgio Del Corso. O Sérgio Del Corso está nos assistindo, né? Grande amigo lá do Paraná, né? Pois não, senhor Sérgio Del Corso. Aguarde um instante. Obrigado por esperar. Aguarde mais um instante. Obrigado por esperar. Aguarde mais um instante. Vai te dando uma agonia de saber o que está acontecendo com esse aguarde. Obrigado por esperar. Aguarde mais um instante. Agonia mesmo está tendo o operador do call center, porque ele está às voltas com um sistema que não funciona bem, um sistema que é lento, um sistema que, quando às vezes ele entra num aplicativo, cai, né? Trava a máquina, e ele tem um TMA, um tempo médio de atendimento, para poder te atender. E isso entra na avaliação dele. Então, você já pode perceber o que é um problema, trazendo tensão relacionada à tecnologia. Vamos ver o próximo item, Denis. O próximo item nós passamos direto, porque, na verdade, é maquinário. Vamos para a manutenção. Manutenção. Muitos problemas ergonômicos de organização do trabalho estão relacionados a más condições e a manutenção ruim, né, dos equipamentos e trazendo sobrecarga sobre o trabalhador. Vou dar o exemplo da fundição e as esmerilhadeiras. Fundição, você tem lá o processo de fundição, que fez uma bela fundição de um bloco de aço, um bloco de motor de automóvel, né? Mas que antes de esse bloco ir para a produção e ser entregue lá para o cliente, né, para a fábrica de automóveis, ele tem que passar por um desbaste de polimento. E esse polimento é feito com politrizes. Uma politriz funciona com ar comprimido, e todo mundo conhece, quem conhece mais de empresa sabe o que é uma politriz, pesa 5,5 kg a 6 kg, com ar comprimido e aquele lixamento, né? São 10 minutos para poder polir uma peça. Sai bem bonitinho, sai adequada, bacana. Só que entre uma peça, e aí entre uma peça e outra, o trabalhador tem cerca de 4 minutos de repouso até que venha a próxima peça. Ou seja,
Você tem a exigência, mas tem o tempo de recuperação de fadiga, que seria esses 4 minutos entre uma peça e outra. E aí começa a se ver que o ambulatório começa a ficar cheio de operadores de lixamento, acabadores de blocos de motor. Aí você vai lá para poder perceber o que está acontecendo. Não está havendo aquele tempo de 4 minutos entre uma peça e outra. E por que não está havendo esse tempo de recuperação, esse tempo de parada? Porque as lixadeiras estão com vazamento. Agora, você pode imaginar a consequência. Vazamento de ar comprimido numa lixadeira é cruel, porque o trabalhador agora vai gastar não 10 minutos para poder usinar uma peça, mas 15 minutos, e aquele tempo de recuperação de fadiga que ele teria, não está tendo mais. Então, outro exemplo claro disso, também dentro do exemplo do lixamento de fundidos, é a questão de vazamento de ar comprimido. Lixadeiras funcionam com ar comprimido, mas você imagina que na central de ar comprimido e na rede de ar comprimido esteja havendo vazamento e perda da pressão do ar comprimido. Qual que vai ser a consequência? Chega até a máquina do indivíduo, né, um ar comprimido de baixa pressão. Se você juntar isso, ar comprimido de baixa pressão, e você ainda colocar vazamento nas lixadeiras, você tem um inferno para o trabalhador trabalhar e conseguir o seu resultado. Isso é manutenção. Vamos ver o próximo M. O próximo M é, vamos lá, matéria-prima. Em matéria-prima, vou dar 2 exemplos. Uma matéria-prima, finos de minério. Isso é muito comum aqui em Minas Gerais, em siderurgias. Então, a matéria-prima da siderurgia é o minério de ferro. Só que o minério de ferro tem uma parte que é chamada fino. O minério está muito fininho. Ele pode vir no máximo uma certa proporção, bem pequena. Mas aquilo parece tudo. Como é que vai fazer aquilo, a verificação da granulometria daquele minério de ferro que está chegando até a empresa? Só que se ao invés de tantos por cento de minério de finos vier o dobro, a consequência vai ser entupimentos. Entupimentos. Agora, você imagina o entupimento de um silo. Como é que se acaba com o entupimento de um silo? Manda-se para lá um trabalhador que vai ter que entrar ali por baixo com alavancas, fazer esforços enormes, extensos, para poder fazer aquele desentupimento, né? Outro exemplo interessante é a borracha da guarnição. Poderia ser colocado também em material, mas aqui material a gente vai dar um outro exemplo. No carro, no automóvel, por exemplo, você tem a chamada borracha da guarnição da porta. São aquelas borrachas que a hora que você bate a porta, ela amortece e faz um fechamento adequado. Se vier um material, uma matéria-prima dessa, um material, como queira, mais dura, o trabalhador vai ter dificuldade, porque ele coloca aquilo ali com a mão, pressionando. Agora, a borracha mais dura vai ter um esforço enorme de polegar, e lá vem, então, queixas no ambulatório médico por essa questão de matéria-prima material. Nós vamos falar sobre a questão de material. O problema maior em relação a material, frequentíssimo, é a falta de material. Então, você tem uma linha de produção, né? Se faltar algum material, você pode ter ou esquema de almoço. O que é o esquema de almoço? O esquema de almoço, você vai produzindo aquele material, fazendo peças meio incompletas, e aquele tempo de refeição que o trabalhador teria, que seria de 1 hora, vai se transformar em 40 ou 30 minutos. Vai lá, engole a sua comida e volta aqui para poder fazer a operação, porque essas peças estão meio atrasadas, porque faltou material. Mas se for uma peça fundamental, a linha para. E quando a linha para, por exemplo, 1 hora de parada na linha, né, você vai ter o quê? A hora que a peça chega, aquele componente chega, que reinicia a linha, o que vai acontecer? A produção vai ter que ser completada com a minha sopa de letras. E qual que é a sopa de letras? É HE. HE, você já sacou o que é? É hora extra. HECDH, hora extra camuflada em dobra de turnos. Em banco de horas, desculpe. A hora extra camuflada em banco de horas. DT, que é a dobra de turno, né? A dobra de turno, muitas vezes, ela tem um componente cruel, que é o pessoal que iria sair às 23 horas, vai ter que completar a produção do dia trabalhando até às 3 horas da madrugada. Isso é conhecido entre o pessoal como morte súbita. Morte súbita. O outro esquema que vai ter para poder suprir essa falta de material que em determinado momento faltou, é o chamado TSDF. O que é TSDF? TSDF é aquele pessoal que deveria trabalhar segundas a sextas, 8 horas e 48 minutos, agora vai ter que trabalhar sábados, domingos e feriados.
Então, você imagina a sobrecarga, músculos que estão sobrecarregados, num esquema desse, conforme a gente citou. E o problema de material muito frequente, então, falta de material, é muitas vezes relacionado à organização de trabalho, no chamado just-in-time muito apertado. E o que é isso? Just-in-time foi uma grande evolução das empresas, especialmente em linhas de produção, que, na verdade, seria, ao invés de formar um estoque lá no almoxarifado, vai haver, né, a chegada da peça imediatamente antes dela ser montada lá no veículo, ou no refrigerador, ou no televisor, né, o que for, na linha de montagem. Né? Isso é 20 minutos antes que vai ter que chegar. Agora, você imagina um problema na logística, em que a rodovia, houve um acidente que não pôde chegar. Então, o caminhão não chega, né, o veículo que está levando aquelas peças não chega a tempo para a linha. E depois de 1 hora, 2 horas, né, chega o veículo. Aí nós vamos ter toda aquela sopa de letras que eu falei. Né? Uma greve num porto, por exemplo, compromete enormemente a chegada de material. Depois, o compromisso de produção vai ter que ser corrido dessa forma. E nós devemos entender que essa pressão vai existir. Por quê? Porque a empresa que teve o seu produto, a sua produção contratada, ela tem que entregar em tempo e hora lá no forno, e quem a contratou, tá? Caso contrário, nós temos multas pesadíssimas em relação a isso. Então, um ponto muito importante é a questão, né, da falta de material. Passando agora para método, o exemplo que eu lembro é a montadora de veículos. Essa montadora de veículos, né, recebeu da sua matriz a seguinte ordem, né, sua matriz fora do Brasil, né, a taxa de ocupação dos trabalhadores da montagem era 91%, ou seja, numa jornada de 480 minutos, 91% do trabalhador deveria estar na operação. Só que na ordem veio também que para a operação, isso é para tarefa simples, se a tarefa tivesse média dificuldade, deveria ser 85%. E se a tarefa tivesse tais graus de dificuldade, deveria ser 78%. Ou seja, qual que era a lógica da matriz ao estabelecer esse método correto? Seria o quê? Quando há grau de dificuldade, você trabalha com a taxa de ocupação menor, no sentido de proporcionar um tempo de recuperação de fadiga adequado dos trabalhadores. Só que isso não foi seguido na filial brasileira. Era 91% para todos os trabalhadores operacionais. Resultado, você passava a ter trabalhadores que estavam com lesão porque não tinham os devidos tempos de recuperação de fadiga. Passando agora para o próximo M, meio ambiente, são fatores relacionados à mão de obra, que eu vou falar agora no exemplo da mão de obra. Na mão de obra, um caso que foi muito interessante na nossa casuística foi aquela fábrica de chicotes elétricos automotivos. Determinada fábrica de automóveis do Brasil lançou um modelo que foi muito bem aceito, né? E aí o mercado, as pessoas começaram a ir das concessionárias, eu quero tal carro, eu quero tal carro. Ah, muito bem, 2 semanas para entregar, deixa aqui o seu compromisso, um cheque de R$5.000, né? E aí as pessoas faziam isso. Mas o mercado gostou muito daquele carro. E aí, então, o revendedor já dizia, agora são 3 semanas. E depois 4 semanas. E aí a pessoa, com 4 semanas, ela começa a desinteressar daquele carro. Então, a fábrica resolveu, a partir de semana que vem, dobrar. O que era 100 veículos por dia, passaria daqui a 1 semana a ser 200 veículos por dia. Não pense que isso é fácil fazer, não. Porque você tem que mobilizar toda a cadeia de fornecedores para poder ter os diversos componentes. E o problema apareceu crítico na fábrica de chicotes. E o que é o chicote? É aquela fiação do carro. Das peças mais importantes do carro é um bom chicote elétrico. A gente costuma dizer que um carro com mau chicote, com um chicote ruim, o dono tem 2 alegrias. O dia que tira o carro da concessionária e o dia que daí a 2 meses no máximo fica livre daquele carro, né, devido aos problemas enormes que dão. Então, fazer um chicote bem feito não é simples. Agora, você imagina o problema lá no fornecedor, que agora tem que fazer 200 chicotes por dia, a partir da semana que vem. E você tem um período, ele quer contratar gente, mas a contratação não é tão simples. A formação de um bom chicoteiro é 3 meses. E aí, qual que é a solução? A solução é aqueles trabalhadores que ali estão vão ter que trabalhar o dobro, né, para poder atender aquela nova demanda. Aí eles vão fazer o quê? Os trabalhadores que ali estão, HE, você já sabe o que é HE.
HECBH, hora extra camuflada em banco de horas. DT, dobra de turno. TSDF, trabalho aos sábados, domingos e feriados, junto com PT, pressão total, para que a produção seja cumprida. Em questão, existem multas altíssimas. Aí você pode ver o cenário, o ambulatório cheio, muitos casos, e com um detalhe, aqueles que se afastaram e que vão afastar mesmo, né, deixam os que ainda estão, que ali estão na empresa, com mais sobrecarga, com uma tendência a um ciclo vicioso de cada vez aumentar cada vez mais o número de casos. Então, você pode perceber, nesses exemplos, né, o quão complexo que é. Então, agora está na hora de responder a enquete. Vamos verificar, né, das diversas tecnologias, Denis, quais que mais ocasionam, né, justificam os adoecimentos. Bom, o resultado da nossa enquete acho que está bem representativo. 70% da nossa audiência respondeu que o fator que mais contribui para a ocorrência epidêmica de transtornos da saúde do trabalhador é justamente a desorganização do trabalho. Que interessante, né? Então, assim, as pessoas ficam assim, é o Fordismo, é Taylorismo, né? Mas infelizmente, é uma ironia você dizer, né, o fator de organização do trabalho que mais contribui para lesões, para adoecimentos musculares, para adoecimento de lombalgia, para tensão, para estresse, é desorganização do trabalho. Um trocadilho aí que você nunca pode esquecer, né? E aí passa a aparecer esse outro problema. Como é que você, enquanto profissional de ergonomia, vai trabalhar essa questão para formular o diagnóstico? Nesse slide, a gente mostra bem como que deve ser feito, né? Que seria o quê? Como pesquisar o impacto da organização do trabalho na origem do problema ergonômico. Primeiro deles, é nessa ordem que aí está, vivência na área, percebendo-se as dificuldades vividas pelo trabalhador, depois entrevistas com os trabalhadores, depois entrevistas com os níveis de supervisão e gerência, e depois a análise dos dados secundários da própria empresa. Aí você formula um diagnóstico. Uma das áreas mais em que o profissional da ergonomia mais pode contribuir, mas saiba que ela é muito delicada. Ela é delicada por quê? Porque ela vai mostrar os problemas de desorganização do trabalho, e muitas vezes a empresa não gosta de ouvir isso, os gerentes não gostam de ouvir. Mas então vamos na sequência, como é que seria isso de forma construtiva. Primeira vivência na área. Há que se estar lá junto dos trabalhadores, lá no chão de fábrica, né? Lá no escritório, lá no call center, vivenciando com o trabalhador, colocando fone de ouvido, ouvindo as dificuldades dele, né? Percebendo as dificuldades. Percebendo, por exemplo, na fábrica, por que o trabalhador não conseguiu produzir tal peça, por que ele está acumulando aquelas peças ali de lado. Depois você vai na hora do almoço, acompanha que muitas vezes ele não teve o tempo de refeição de 1 hora, que ficou em 40 minutos, você teve que correr para lá para poder completar aquela produção, que isso é chamado de esquema de almoço. Você tem que vivenciar essas dificuldades e saber por quê. Mas por que você não conseguiu perceber o tempo que o trabalhador não teve tempo para te dedicar atenção, porque ele está às voltas com uma correria, com uma dificuldade? Por que daquela dificuldade? Por que tal peça deu tempo dele fazer e outra peça não deu, porque ela contém algumas dificuldades? Essa vivência é o ponto fundamental para você, profissional de ergonomia. Aí você vai entrevistar os trabalhadores. Existe no livro, né, um roteiro de entrevistas muito bom, né, que você vai fazer um bom contrato psicológico com o trabalhador, garantir o sigilo da informação, em termos de ser uma informação anônima, você não pode expor, claro, de forma nenhuma, dentro desse processo, desse bom contrato psicológico, você garante isso. Você vai vivenciar, entrevistar os trabalhadores, e a pergunta-chave dessa entrevista é: você considera que a empresa lhe dá as condições, né, de obter os resultados que lhes são cobrados? Você pode responder que sim, ou pode responder que mais ou menos ou não, e você explora o mais ou menos ou não quanto àqueles itens que eu disse: tecnologia, né, maquinário, manutenção, matéria-prima, material, método, recurso do meio ambiente, mão de obra. Money nem precisa falar, que o trabalhador já fala que o problema está há tanto tempo e não se tem dinheiro para isso. Depois de feito isso, essa parte da vivência, da entrevista, você vai para a entrevista com os níveis de supervisão e gerência. Agora, você tem que ir para o nível de entrevista com os supervisores e gerência depois das entrevistas com os trabalhadores.
e da vivência, porque aí você já conhece, você consegue falar com os gerentes e com os supervisores com muita propriedade sobre aquele processo que você viu lá. E aí, muitas vezes, a análise de dados secundários da própria empresa, ver o número de horas extras, o número de horas extras por trabalhador, essa é uma parte assim muito complexa, mas assim muito interessante, porque muitas vezes você tem números ali que te informam aquela realidade. Tá? Então, aí você compõe um bom diagnóstico, sempre com dados, importantíssimo haver dados. Tá? Por quê? Porque a parte seguinte, né, seria exatamente ver, né, a última parte que nós vamos falar, qual que é a forma de atuação, né, pode passar, Deus. O que o profissional de ergonomia deve fazer em relação às questões de organização do trabalho. Nesse caso, nós primeiro temos que ter a ciência de que a solução não está nas nossas mãos. A solução é do gerente, é da gerência e é deles. Não podemos querer tomar para nós a solução disso, primeiro porque nós não temos competência para aquele processo produtivo que ali está. E segundo cuidado que nós temos que ter, é que nós temos que ser, né, bons articuladores das ações para que as coisas aconteçam, mas sem entrar em conflito. Porque ali existe uma tendência grande, nessa hora, da gente entrar em conflito. O gerente é que está trazendo o problema. Na realidade, às vezes, o gerente também está pedindo socorro. Naqueles dados, naquela análise ergonômica, o gerente ele está, muitas vezes, tão estressado quanto os trabalhadores. Por quê? Porque está sendo cobrado dele uma série de coisas que ele não tem os recursos para isso. E muitas vezes, quando a gente ajuda e passa a ter uma postura de ajuda, a gente pode, então, levar pontos importantes que tem que melhorar na organização do trabalho para solucionar o problema. Agora, importante é que aqueles pontos fundamentais que nós detectamos, eles façam parte de planos de ação controlados, muitas vezes, com itens fundamentais que podem sobrecarregar o trabalhador. Por exemplo, número de horas extras. Número de horas extras que se pode fazer por semana. Isso tem que estar em contrato, que não pode passar disso. Por exemplo, a necessidade de preservação dos tempos de recuperação de fadiga. São itens fundamentais que, enquanto a gente faz, enquanto a gerência faz, as questões vão sendo solucionadas. Mas é um dos pontos mais delicados e um dos mais brilhantes da atuação do profissional de ergonomia, é essa questão da organização do trabalho. No livro Ergonomia 4.0, nós colocamos, então, uma parte específica sobre a organização do trabalho, especialmente em 2 pontos. Primeiro é na parte de membros superiores, e tem um capítulo especial sobre ergonomia em linhas de produção, porque as linhas de produção facilmente têm esses desacertos que eu falei. Depois, lá na frente, na parte relacionada à análise ergonômica, a gente tem um capítulo específico sobre como fazer essa avaliação, inclusive com questionário. O questionário que a gente lida com o trabalhador, que faz com o trabalhador, tem esse questionário no livro. E tem uma parte assim muito boa, que é um dos grandes autores a respeito de manufatura, é o Nigel Slack. Nigel Slack escreveu um livro extraordinário, né, Vantagem Competitiva em Manufaturas, e a gente estudou bastante esse livro, e especificamente em manufaturas, ele tem uma série de recomendações importantes sobre como fazer para se obter os resultados sem sobrecarga sobre o trabalhador. Então, as principais recomendações do Nigel Slack também estão nesse livro. E depois, na parte de ergonomia 4.0, a gente já fala de uma série de coisas das formas de trabalho 4.0, quais são pontos importantes na organização do trabalho. Apenas novamente para dar o recado para vocês, está aí no chat o link para vocês conhecerem um pouco mais sobre o livro Ergonomia 4.0. Como a gente já vem falando ao longo da semana, o livro ele está com uma promoção de lançamento que terminaria ontem, mas nós vamos estender até o final dessa série de webinários. Está com 15% de desconto, tem vários, você pode ver o índice completo na nossa página, o índice completo, alguns capítulos que estão disponíveis para baixar. Vamos passar para as perguntas, então? Então, primeiro eu vou responder uma pergunta. Que foi feita no Instagram, que é da Juliana Reis Brás. E ela pergunta: devemos considerar uma taxa de ocupação máxima
Devemos considerar uma taxa de ocupação máxima mesmo em condições ergonômicas favoráveis? E ela também pergunta, qual referência bibliográfica temos para estudar a taxa de ocupação máxima? Vamos lá, Juliana. É o seguinte, a taxa de ocupação máxima é uma das partes mais interessantes que você tem do estudo de ergonomia. Todo trabalho parametrizável, quer dizer, aquele trabalho que você consegue desenhar o dia típico da pessoa, você consegue definir qual que é a porcentagem de tempo máximo que a pessoa poderia estar. Isso é um dos grandes saberes do profissional da ergonomia. Saber chegar a determinada situação e dizer o seguinte, para essa tarefa, a taxa de ocupação máxima pode ser 91%. Para essa outra, teria que ser no máximo 70%. Né? Por que é 91% no máximo? Pelo seguinte, porque há um acordo desde a década de 1950 e essa é homologada pela OIT, tá? Que seria o seguinte, 5% é tempo pessoal. Então, esse 5% é aquele tempo que todo trabalhador tem que ter para poder ir ao banheiro, para poder tomar uma água, para poder eventualmente telefonar para casa, para saber como é que foi a babá, como é que ficou o filhinho doente, isso é normal, tá? E aí, isso tem que ser respeitado. Empresas que não respeitam esse 5% de tempo pessoal, elas são denunciadas muitas vezes pelas autoridades do Ministério Público. E trabalha-se que para todo trabalho, independente de qualquer coisa das melhores condições, deveria haver um tempo de 4% de recuperação de fadiga, que seria a fadiga mínima. Então, um trabalho muito bom é 91%. Aí você vai colocando fatores. Tem repetição? Tem que diminuir um pouco. Tem força excessiva? Tem que diminuir um pouco. Tem abdução de ombro? Tem contração estática? Tem carga mental? Tem calor? Tem frio? Então, são 17 fatores. E esses 17 fatores, você tem alguns que nós chamamos os grandes comprometedores da taxa de ocupação. Um dos grandes comprometedores é a movimentação de peso, tá? Carregar peso. Outro grande comprometedor é calor, outro é frio, outro é o alto dispêndio de energia, outro é vibração manual, outro é vibração de corpo inteiro. Então, é um saber técnico. O livro referência para isso é o Índice Thornton, de nossa autoria. O Índice Thornton ensina direitinho como é que faz a definição da taxa de ocupação máxima para aquela tarefa. Neste livro, Ergonomia Aplicada ao Trabalho, esse 4.0, Ergonomia 4.0, a gente coloca essa parte de um Thornton sintético para membros superiores, no caso de trabalhos manuais. Mas é um saber bastante importante. Agora, o detalhe, quando você tem a taxa de ocupação máxima, você define, aí você vê a taxa de ocupação real do trabalhador. Sendo que a ergonomia, ela se preocupa fundamentalmente em aumentar a taxa de ocupação máxima, melhorando as condições de trabalho. E quando você leva para esse lado, a ergonomia passa a contribuir enormemente para a produtividade da empresa. Mas, nós temos que ser claros, tem hora que não tem jeito. Então, nessa hora que a taxa de ocupação máxima, por exemplo, seria 80%, e a taxa de ocupação real está sendo 88%, e não tem jeito de melhorar a taxa de ocupação máxima, a gente tem que instruir uns tempos de recuperação de fadiga para poder fazer esse equilíbrio do trabalhador não adoecer. Então, a referência bibliográfica é o livro Thornton, Índice Thornton. Obrigado pela pergunta. Algumas pessoas estão pedindo aqui o link do Índice Thornton. Não tem aqui preparado na plataforma, mas indo no nosso site, tem o fatores de má condição ergonômica e o fluxograma. Então, estão disponíveis aí novamente para serem baixados. O Sérgio, logo no início, perguntou para mim a respeito do fluxograma, quem preenche no setor, se é o acidentado ou o gerente da área. Bom, eu digo que, na verdade, esse fluxograma, a utilização dele deve ser pela comissão interna da empresa que realiza a investigação dos acidentes. Normalmente, essa comissão é formada por um engenheiro de segurança ou técnico de segurança, idealmente o supervisor ou gerente da área, e a pessoa acidentada, se ela estiver se sentindo confortável para isso. Quer completar alguma coisa? Então,
ele deve ser utilizado por esse grupo, não individualmente. Okay? Outra pergunta, a Veridiana pergunta, existe uma recomendação de tempo para a recuperação de fadiga? Veridiana, é o seguinte, no livro nós temos aqui aquilo que nós chamaremos esquema básico para a recuperação de fadiga. É um fluxograma que está no capítulo 4, ele é de 2 páginas, muito prático, tá? Que diz o seguinte, né? Mas assim, eu não tenho condição de explorá-lo aqui agora, mas ele é bem prático, dizendo o seguinte, em tal situação, você precisa ter, por exemplo, quando trabalha de pé parado o tempo todo, precisaria de 15 minutos a cada 2 horas sentado. Então, vai num fluxograma, assim, muito prático, colocado aqui. Isso é a forma que nós chamamos rápida. A forma detalhada de estabelecimento de tempo de recuperação de fadiga é com o método Thornton. Vamos lá. O Luiz pergunta, o tempo de necessidades pessoais que as montadoras descontam dos trabalhadores é suficiente para reduzir a fadiga de uma linha de montagem? Aí, eu não saberia dizer, porque nós temos diversas montadoras, né? Já dei consultoria em montadoras em que a resposta era sim. E outras, como esse caso que eu citei, a resposta era não. Né? Então, assim, isso vai depender de caso a caso. E, assim, o que a gente pode dizer é a necessidade de você, profissional de ergonomia, se entrosar com o pessoal de tempos e métodos e procurar saber qual que é a lógica deles em estabelecer aqueles tempos de trabalho, incluindo rodízio, preste atenção, job rotation. Você pode ter que a montadora ela pode fazer o seguinte, numa jornada de 8 horas, de 480 minutos, ela trabalha com a taxa de ocupação, digamos, de 85%, e faz um rodízio a cada 4 horas. Então, a primeira metade da jornada, o trabalhador trabalha, por exemplo, embaixo do carro, fazendo aquelas operações de baixo do carro, que tem questões ergonômicas importantes relacionadas a membros superiores e fadiga, e depois, nas outras 4 horas, ele não trabalha com essa exigência. Cabe a nós, profissionais de ergonomia, fazer a avaliação se aquele rodízio está eficiente ou não. Né? Claro que aí você vai ponderar, né? Aquele tempo de contração estática, ele é compensado adequadamente pelo tempo sem contração estática, e tem que se ter certeza que aquele rodízio está sendo eficaz. Da mesma forma, se os tempos de recuperação de fadiga estão corretos. Mas não tem como responder de uma forma genérica aqui nesse web seminário. Teria que ser caso a caso, numa análise em campo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aos elogios que estão sendo feitos aqui por vocês. Vamos para a última pergunta, uma pergunta muito interessante. Acho que merece ser respondida, prestem atenção. O Jason Turola, ele pergunta, após o retorno do coronavírus, muitas empresas devem ter mandado profissionais embora. Toda uma cascata de desorganização do trabalho deve acontecer em várias empresas. Na sua opinião, qual será a consequência e medidas de prevenção? Interessante a pergunta. A gente poderia dizer que o Jason identificou muito bem o que está para acontecer, sem dúvida nenhuma, né? E aí nós poderíamos dizer o seguinte, as empresas, elas podem, existe assim um ponto importante daquilo que se diz da empresa enquanto cuidado com stakeholders, né, que é um termo bonito, né? Stakeholders vai ser o acionista, vai ser basicamente o Ministério Público, vai ser basicamente o governo, e um dos pontos importantes que a empresa pode perceber é a necessidade de manter, né, alguns recursos, alguma gente fundamental preparada para determinadas funções. Caso contrário, vai ser extremamente difícil o trabalho dessa retomada após o coronavírus. Mas, assim, mais uma vez, aí é que vai ser muito importante o papel do entrosamento do profissional de ergonomia com a gestão, no sentido de se fazer, né, alguma coisa que seja bastante claro em termos de uma reintegração adequada, que vai demorar algum tempo, e aí, nesse caso, você poderia dizer o seguinte, quanto tempo a empresa vai demorar para retomar o processo? Eu diria para você, o que é razoável supor é no mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses de uma repreparação, de um reesquentamento, para que, eu diria, recontratando gente experiente. Porque nesse meio, muita gente experiente já vai ter saído, vai ter que ser trabalhado outras pessoas que vão ter que aprender com aqueles mais experientes,
E aí, nesse caso, é um grande papel nosso, profissional de ergonomia, junto com os gestores de produção. Mas é um belo desafio para daqui a algum tempo, nós não sabemos quando. Eu ia encerrar, mas o Luiz Bren, ou Brian, não sei como pronuncia, desculpa, mas ele fez uma pergunta bem interessante que eu acho que pode ser respondida rapidamente. Se eu quisesse implementar um sistema de rodízio de tarefas para se calcular quanto tempo o funcionário deve permanecer em cada tarefa, ou seja, testar a eficácia do rodízio, o método Torton deve ser aplicado em cada atividade. Há nesse método, né, no Torton, uma maneira de fazer uma multi-análise, isso é, fornecer uma avaliação média diária? O Torton tem essa propriedade, sim, Luiz Breno, né? Meu abraço aí para você, antigo conhecido, né? Ele tem essa propriedade, o Torton tem um recurso que é exatamente o multitask, que você faz as análises das diversas tarefas previamente, calcula para aquela tarefa qual que é a taxa de ocupação máxima dela, e depois você descreve o que é o dia do trabalhador. E, ao final, ele vai dizer se aquele sistema está equilibrado ou não está equilibrado. Mas, sim, é previsto. Está na hora da gente poder fechar, né? Bom, amanhã nós teremos uma palestra imperdível sobre um dos temas que é um dos mais críticos, que é dizer o seguinte: há ou não risco ergonômico em determinada tarefa? Muitas vezes se diz que a determinada... Usa-se muito, digamos assim, de uma forma até meio irresponsável, o termo risco ergonômico. E nós devemos entender que dizer que uma determinada tarefa tem risco ergonômico ou não tem risco é de alta responsabilidade, que se tem que associar um saber técnico, uma capacidade de perceber sutilezas e métodos. Então, esse é o nosso grande tema de amanhã. Amanhã, às 18h30, o nosso penúltimo seminário pelo web. Como fazer para poder dizer se em determinada tarefa há risco ou não por fator de ergonomia. Denis. Vários elogios aqui no chat, agradecer a todos e falar que amanhã é o penúltimo webinário, então não percam, está quase acabando. Todos os replays nós vamos colocar no nosso site na semana que vem, mas independente disso, você deve estar recebendo alguns e-mails quando esse webinário acaba. Então, assim que acabar, vocês vão receber o e-mail com o replay também. No final, nós vamos fazer um apanhado de todos os replays. Muito obrigado pela presença mais uma vez e até amanhã. Boa noite. Pessoal, boa noite e até amanhã.